Pô, boa noite, professor Marcelo Rosim. Se a professora Marise eventualmente também estiver vendo, ou o professor Alex de PI também eventualmente estiver vendo. Vou aqui concluir a tarefa de segurança de dados, a análise de segurança de dados, mostrando aqui a apresentação do projeto do grupo 8, que é o Home Sentinel. Então vou começar aqui mostrando, dar uma repassada rápida pela apresentação, aqui uma contextualização do negócio. A plataforma ela busca identificar roubos, acidentes sinistros e monitorar em geral a residência, propriedades dos clientes de acordo com os dados fornecidos via IoT. A gente está nesse mercado por um desses números, então tem bastante incêndio no Brasil, vazamento de gás no Brasil também é bem recorrente, roubos residenciais, não preciso nem falar, ainda mais em grandes capitais, nas regiões metropolitanas. E o crescimento do uso de IoT também é o motivo da gente ter adotado essa tecnologia para conseguir combater e auxiliar os clientes nesses problemas. Bom, como vamos ajudar nossos clientes? Então a gente tem uma plataforma que o cliente consegue acessar. O cliente ele tem ali a sua residência, a sua propriedade. Nós vamos até a propriedade dele, instalamos alguns sensores IoT. Esses sensores geram dados que são processados na nossa rede privada, na nossa nuvem privada. E a gente faz na nossa nuvem pública privada, no caso, né, na nossa AWS, na nossa Azure, enfim. E a gente faz o processamento dos dados, consegue identificar ali algum sinistro na hora e a gente envia para o nosso cliente falando se tem algum sinistro, senão ele consegue depois um resumo dos dados que foram processados. Como funciona a nossa tecnologia? Então a gente tem sensor de fumaça, gás, som, luminosidade e movimento dos seguintes modelos, como vocês podem ver. E aqui é a arquitetura do projeto. Então a gente tinha até anteriormente ali uma arquitetura multi-cloud, que era baseada na AWS para gravar, para armazenar sistemas e processamento de dados de regra de negócio. Então tudo que era do cliente, todos os dados que eram referentes às entidades do cliente eram guardados na AWS. Só que o tratamento de dados em si, o próprio processo, a pipeline de dados corria pela Azure, por conta do pacote da Azure, que era o pacote Azure IoT Hub. Ele tinha bastante funcionalidades que a gente utilizou então a Azure para fazer isso. Com o passar do projeto de API, a gente se viu na necessidade de migrar para a nossa infra para Azure. Aqui tem algumas aplicações, vou voltar rápido nela. Então a gente tinha essa infraestrutura multi-cloud e agora a gente foi para a infraestrutura equivalente só na AWS. Então o que era isso virou isso. Então por meio da AWS IoT Core, agora a gente tem todos os processamentos de dados que seguem mais ou menos essa arquitetura. Então essa é a nossa pipeline de dados na AWS agora. Eu vou dar uma recapitulada nas aplicações só para mostrar o que é essencial, o que é core. Então aqui a gente tem essa aplicação do IoT Simulator, que é uma aplicação em Python. Ela foi feita para que a gente consiga simular os dados corridos do IoT Simulator, para a gente conseguir simular os dados de IoT produzidos pelo nosso cliente. Então, como a gente não tem o cliente em si, a gente tem que simular esses dados. Vem essa solução em Python para a gente conseguir montar os nossos cenários que correriam dentro da empresa. Então a gente tem o Night Shift, que é para processar esses dados, seria uma etapa pós criação dos dados, depois que ele passa pelo pipeline. Então os dados passam pelo pipeline, olham ali em real time o que está acontecendo. Precisa mandar algum sinistro via e-mail, via alguma conexão com o cliente? Não precisa, esses dados são armazenados num ambiente próprio, para que depois no Night Shift ele é tipo um limpador. Ele vai lá, busca os dados, reduz a quantidade, reduz o volume de dados, já que a gente não precisa ter toda essa quantidade de dados dentro desses dados, né, que no final das contas é muito dado repetido, muito dado que não tem informação ali, que a gente consegue catalogar muito conhecimento a partir desses dados. Então a gente reduz essa quantidade via Night Shift. Então ele vai lá, pega, dá uma limpeza nos dados, dá uma resumida e aí os dados são guardados de novo pelo Night Shift. Bom, a gente tinha a aplicação do X-Analyzer, mas agora nem compensa mais explicar nada sobre ele. Essa aplicação vai acabar sendo descontinuada por conta das decisões do STF aqui do governo brasileiro. A rede foi banida, então a gente não consegue mais catalogar esse tipo de informação.
esse tipo de dados, e aqui a mesma coisa acontece com o Sentinel, que era a aplicação visual disso. A gente também tem uma dashboard no Power BI. Como não é a intenção da apresentação, a gente não vai mostrar dashboard, muito menos o Twitter, que foi desativado. Bom, então a gente tinha a pipeline de dados, que eram essa, agora, mostrando, né, o que já mostrei, virou essa aqui via AWS. Muito bem, vamos lá, tem a matriz de risco, aqui a gente já mostrou na aula, não tem problema. Vamos mostrar aqui o que realmente importa, né? Que é a aplicação rodando. Então a gente tem essa aplicação aqui que é o IoT Simulator. Ela é uma aplicação Python, roda de forma nativa. Então a gente vem aqui, eu vou startar a aplicação via esse comando bash. O que vai acontecer? Vai abrir um log aqui, provavelmente. Aqui vai abrir um log. Ele vai estar se conectando. Opa, acho que ele acabou dando um erro aqui. Deixa eu voltar para main. Tentar executar o arquivo. Vamos lá. Beleza, acho que vai subir. Então, beleza, aqui ele subiu a aplicação. Vamos ver se vai aparecer alguns dados. Acho que ele não. Mas você pode ver aqui que ele tem um esquema de rodadas. Olha. Aqui, ó, já foi até aqui embaixo. Acabou bugando porque eu subi um pouquinho no terminal. A gente tem então aqui 166 dados. Então, entenda dado como se fosse a individualidade criada pelo IoT Simulator, né? E esses 166 dados eles são gerados toda vez que é feito um envio. Então você pode ver que passou 83, virou 166, é enviado para a AWS agora, antes era Azure, e aí ele zera aqui a quantidade. Então a gente consegue configurar isso, né, de acordo com a necessidade do cliente. No caso a gente colocou para conseguir ter bastante arquivos, para a gente conseguir mostrar, exemplificar o que a gente quer fazer. Então a gente reduziu a quantidade de tempo de intervalo ali, a gente reduziu o intervalo de envio de arquivos JSONs para a nossa cloud. Vou mostrar aqui então rapidinho. Aqui como tá, deixa eu voltar, atualizar. Você pode ver aqui na AWS, a gente tem esse AWS IoT. O que acontece? Tá aqui, ó, você pode ver que ele está em andamento, foi o que a AWS está mostrando. Deixa eu colocar uma hora aqui. Então ele está recebendo sim mensagens. Aqui, no caso está no horário inglês, né, 23 minutos. 23 não, desculpa, que eu apontando um pouquinho. 9, 22, 58, enfim. Então ele está se conectando na nuvem, na AWS IoT Core. A gente criou aqui um objeto dentro dele que é esse coisas. A gente consegue ver aqui que foi configurado sim na AWS o nosso objeto, que como a gente vai tratar os dados criados via IoT. Então o nosso Python ele se conecta na AWS, envia os dados que são gerados via JSON. E aí, por enquanto, o que está acontecendo? Como a gente está migrando a arquitetura da Azure para a AWS, a gente está montando o processo de real time. Então, o que acontece hoje é que a gente consegue pegar os dados enviados para essa ferramenta da AWS, para esse AWS IoT Core, e a gente consegue enviar aqui para o nosso S3. A gente tem um S3 aqui que chama S3 Bronze Dev, ou seja, aqui no caso é um S3 que ele é mais ou menos, ele tem o dado bruto. Esse cara aqui o Nightshift consulta, o Nightshift pega todos os dados desse cara e limpa depois para jogar na nossa camada Gold. Então essa aqui é a nossa camada de bronze. Você pode ver aqui, ó, 8,20, ele está batendo 8,20, 8,31. Se eu atualizar, provavelmente vai ter mais coisa, ó. O último foi 8,20,31, 8,20,53, 46. Então ele está enviando. A cada envio que é realizado aqui no simulador, ele envia lá do outro lado. Vou parar para não precisar ficar poluindo aqui os nossos dados, mas basicamente esse é o core do sistema. Então a gente tem ali um IoT Simulator que tem uma inteligência por trás para conseguir simular determinados cenários, e a gente essa aplicação, essa API, esse IoT Simulator, ele envia os dados para a AWS IoT Core, que depois manda para o S3, assim a gente consegue fazer o tratamento pelo Nightshift, que é uma outra aplicação que a gente poderia rodar, não tem problema, mas por conta do tempo e por a gente também já ter demonstrado essa aplicação, a gente não vai mostrar, mas esse cara depois ele vai fazer uma limpeza e vai guardar uma camada de dados mais tratados, de dados mais limpos, e não essa camada bronze, que é uma camada com dados mais sujos, não sujos, né, mas um volume de dados maior que tem ali o bruto. Mas assim, o importante que a gente queria demonstrar é que a gente já consegue manipular os dados que são enviados pela nossa ferramenta, pela nossa aplicação de simulação dentro da AWS.
Depois disso, a gente vai continuar desenvolvendo nas próximas sprints, terminando a solução que foi desenvolvida no primeiro semestre dentro da Azure. Então, para finalizar a apresentação aqui, aqui a gente tem os nossos agradecimentos às empresas. O integrante Vinícius Cardoso, ele trabalha no Bradesco. O integrante Igor Tarquini trabalha na Motorola Solutions. Eu, Leonardo Vasconcelos, trabalho na SPTech. E o Cauã Cavazzani e o Cauã Cavazzani e o cara deu branco, desculpa, vou ter que voltar. E o Kelvin eles trabalham na Tivit. Então é isso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente agradece por aqui e esperamos que tenham gostado do projeto. Home Sentinel, a sua plataforma de segurança. Deixa eu parar por aqui.